Aprenda qual tipo de falha um iPhone vitrine pode apresentar. Nesse caso específico, temos um 11 Pro Max com falha de imagem. Botei uma tela minha mesmo com listra, mas o importante é que não estava dando imagem, estava muito borrado, como vocês viram ali. Testamos as linhas MIP, que era o primeiro protocolo, e na sequência já encontramos um problema, uma linha OpenLine. Nesse caso aqui você deve estar pensando, é apenas um filtro que pode estar rompido, mas nesse caso aqui estamos falando de um 11 Pro Max, cara. Ou seja, além de ser antigo, automaticamente os vitrines dessa época até CPU era recondicionado. Então eu já estava suspeitando antes mesmo de abrir que essa linha MIP pudera ser um rebalem de CPU. Analisamos novamente, então tirei ali as fitinhas e fiz novamente as medições em condição reversa, só para confirmar que realmente estava OL. Revisando e sim, estava realmente OpenLine. Nesse caso aqui, com a pinça, acessamos diretamente o filtro para poder medir se essa malha pudesse estar aberta diretamente entre ele e o FPC, e logo vimos que não. Essa malha estava aberta entre o FPC e a CPU, meu camarada. Sim, é um tipo de característica de defeito que geralmente ocorre por pancada, por queda, mas nesse caso aqui, como é a vitrine e a CPU visivelmente foi mexida, pode ser por vários fatores. Então nesse caso aqui, só de olhar, até capacitor fora da NAND tinha. Então fizemos a higienização da placa, tiramos aquele monte de figurinha, né, que geralmente o chinês deixa, e nesse caso aqui já tinha visto que a CPU tinha sido mexida, tinha sido rebalada. Alguns fatores podem contribuir para essa falha, como pancada muito forte, ou até mesmo nesse caso, como foi rebalado, um stand de má qualidade ou remanufatura mal feita no processo de rebale. Então reconstruir isso daí, refazer tudo bonitinho. A placa estava respondendo corretamente sem a CPU, então seguimos o trabalho. Nesse passo a passo aqui, é importantíssimo você ter o processo completo de CPU já em mente, processo de limpeza, processo de extração, toda a parte cautelosa que você deve ter ali ao manusear uma CPU. Então refiz todo o trabalho e ainda melhorei as pontas, as laterais e algumas frestas de resina que ficaram no aparelho. Isso é muito importante, fazer o retrabalho corretamente, então limpar tudo para que não venha um problema futuro e que, querendo ou não, de certa forma, a vida útil desse aparelho se prolongue por mais antigo que ele seja. Então nesse caso aqui, fizemos todo o trabalho normal que você já conhece. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, segue, curte, compartilha, envia para o teu amigo que gosta de fazer manutenção avançada e quer aprender reparos como esse, principalmente na parte de CPUs, o que hoje em dia pra gente é muito comum, considerando que tem muito tipo de falha assim, seja no iPhone ou seja no Android. Se você quiser aprender conteúdos de reparação de placa multimarcas, Apple e Android num treinamento só, vitalício e do absoluto zero, é só você acessar no link do perfil e fazer parte do nosso time, parcelado em 2 vezes com um precinho bem bacana para você começar a reparação de placa do jeito certo. Nesse caso aqui agora, vamos preparar a área da placa, vamos colocar o famoso breu, tá? Eu gosto de fazer com essa técnica, mas não importa, você também pode utilizar o fluxo, não tem problema nenhum, só não exagera na quantidade. Vamos alinhar essa CPU e fazer a soldagem dela concreta de maneira perfeita, ok? Então com bastante pressão, as esferas ficando bem baixinhas, todas elas muito bem conectadas. Manipulei a lateral da CPU para garantir isso, então nesse caso aqui automaticamente já tinha dado done. Verifiquei os pontos de soldagem e a partir daqui conferi o ponto que estava OL, dando valor e referência correta na linha MIP. Então agora vamos testar essa tela com a mesma tela que eu usei anteriormente, uma sucata com uma falhazinha de listras, mas que poderia dar imagem perfeitamente. Então ligamos essa placa e automaticamente você pode ver que a maçã já respondeu. Se você gostou desse vídeo, segue, curte, compartilha, tamo junto e segue nós aí que o conteúdo de microsoldagem não para.